tudo bom? Bem-vindos a mais uma live. Estava morrendo de saudade de fazer uma live aqui com vocês. Nosso tema de hoje será sobre as creches na Espanha, guarderias. E será um prazer tirar as dúvidas de vocês e bater esse papo bem legal. Oi, Pri, bem-vinda! A Pri vai precisar de creche, né, Pri? Tudo bom, Selma? Olá, gente! Nosso tema. Bom, gente, eu vou contar um pouco da minha experiência, tá? Eu tive a oportunidade de ter creche particular e creche pública com os meus filhos. Meus filhos foram a partir dos 2 anos a esse serviço aqui na Espanha. Resumidamente, na Comunidade de Madrid, tá? As creches públicas são excelentes, inclusive melhores que as particulares, tá? Houveram algumas mudanças nos últimos tempos, que agora meu filho menor tem 6 anos, então há 4 anos atrás era uma forma, agora é outra. Então eu vou contar pra vocês tudo o que acontece por aí. Peraí, deixa eu só fixar aqui. E se alguém que estiver fora da Comunidade de Madrid quiser me contar alguma coisa, a gente tá aqui pra escutar vocês também. Vamos lá. Creche pública e privada. Qual é a diferença? Que a privada a gente paga mais, tá? Porém, existem outros serviços que a pública não nos dá. Por exemplo, extensão de muito mais tempo em aula, né? A creche pública, os professores são extremamente qualificados. Inclusive, tipo, as minhas filhas tiveram uma professora que era maravilhosa, a Sara, que ela tinha uma especialização em linguística. Então, elas saíram com 2 aninhos falando a R, que para muitas crianças é uma dificuldade muito grande. A privada você vai encontrar de todos os tipos, tá? E valores e tudo mais. Normalmente, pelo menos aqui no meu bairro, né, que eu posso dizer, as creches privadas não tinham pátio, coisa que as públicas todas sempre têm pátio para as crianças pegarem sol. Elas ficam no sol, elas brincam muito no pátio, as crianças desde muito cedo. Também na creche eles fazem la siesta, né? É obrigatório fazer a la siesta e tudo mais. Vocês podem fazer. Eu tenho umas perguntas para responder que vocês me deixaram, tá? Vamos lá. Que me perguntaram. É que juntou 2 coisas aqui, peraí. Público particular, tá. As informações das creches, tá? Uma criança pode acudir às creches a partir dos 3 meses aos 3 anos. Não é obrigatório passar pela creche guarderia pública, tá? Normalmente o horário das creches públicas são das 9 às 16 horas com ampliação. Você pode deixar antes e pode deixar um pouquinho depois. Tudo sempre com justificativa. Eu vou ir explicando para vocês tudo como acontece, tá? Os professores da classe pública são extremamente qualificados, eles têm que ter uma formação e um treinamento muito rígido, tá? E das creches privadas, essa exigência de uma qualificação tão grande não é tanto quanto as normativas de uma pública, tá? E daí me fizeram uma pergunta que eu vou responder, se as creches públicas aqui na Espanha funcionam muito bem, por toda essa estrutura que o colégio público, que a creche pública oferece, estrutura de alimentação, a estrutura de atividades, estrutura de pátio, de estrutura de edifício e tudo mais, tá? Eu fiz várias pesquisas, vocês vão ver agora. Tá. A creche pública não é 100% gratuita, tá? A Comunidade de Madrid, ela, há uns 2 anos atrás, ela estabeleceu como a cota de educação gratuita. Porém, a alimentação, tanto na creche quanto no colégio, tem que ser paga. Em média, a alimentação de 0 a 1 ano é uns 97 euros
e uns 15 euros a mais de 1 a 2 anos, tá? Por mês. Isso na Comunidade de Madrid. Quando eu falei esses dias, um tempo atrás, aí, sobre creches, algumas meninas de outras comunidades falaram que sim, seguiam pagando, e o que eu li é que o governo central quer fazer com que a creche seja gratuita para todo mundo, pagando a comida. Logicamente, quem não tem condições financeiras de pagar, né, isso se demonstra também na hora de pedir a plaça, a vaga, eles pedem o teu histórico de trabalhador, tá? Victor, hoje não vou falar sobre as universidades públicas, tá? Mas eu adorei tua sugestão e pode ter certeza que eu farei em breve, tá? Já me esqueci o que eu tava falando. Não dá pra ler e falar. Das públicas. Bom, enfim, daqui a pouco volta. Aqui meu filho tem toda a alimentação gratuita. Glau, qual comunidade você está? Tu teve que demonstrar algum que tu não tinha condições de pagar a alimentação? Eu já fiz, Vivi. Dá uma olhada no meu IGTV, tá? Sobre as educações, escolas da Espanha. Acho que foi uma das últimas que eu fiz. A penúltima live que eu fiz foi sobre escolas na Espanha, tá? Glaucio, se tu puder me responder, por favor, tá? Onde tu tem alimentação gratuita e se tu teve que demonstrar que tu não tinha condições de pagar. Antequera. Antequera, onde é, gente? Não me lembro. Tá, então é isso. Dito isso, os valores seriam alimentação, algumas cotas, né? Que a cota corresponde ao imposto de renda de cada família. Quanto menos tu ganhar, menos tu vai pagar para saúde pública. Chega a ter um máximo, né? E as horas extras, se tu precisar entrar antes, você paga a parte. Se precisar entrar depois, paga a parte. Na creche pública não tem uniforme. Eles usam só um jalequinho que eles chamam de babi e que tu compra em qualquer lugar, em qualquer supermercado. Tá? Os particulares, elas vão a partir de 400 a 500 euros, mais ou menos nas grandes cidades. Existe a opção de estar meia jornada, né, que seria até 2 da tarde, e até o final do dia. Essa diferença é muito pouca, então por isso todo mundo acaba optando pro dia inteiro, tá? E a pública depende da renda também. E no particular, tu tem que comprar o uniforme do particular. Normalmente custa aí de 80 euros, 120 euros mais ou menos, tá? Tá. Aqui o sistema tanto de educação de colégios públicos, quanto educação na creche, depende de coisas, tá? A principal é cercania. Cercania do trabalho, a creche, ou cercania da casa, a creche. Isso pontua. Se tu, por exemplo, quer colocar tua criança na creche perto dos avós e tu não tá no bairro dos avós, tu não ganha essa pontuação, tá? Irmãos, quanto mais irmãos tu tem, mais pontuação tu ganha. Se o teu filho, já fez a creche, automaticamente o outro filho ganha muito mais pontos para conseguir seguir nessa mesma creche, tá? Ambos pais têm que estar trabalhando para ter uma pontuação extra. Por quê? Porque na cabeça do governo aqui, a pessoa que um dos pais não estejam trabalhando pode cuidar do seu filho em casa. E renda, né? Quanto menos renda tu tiver, mais ponto tu ganha para entrar e aceder à guarderia pública. Lembrando que algumas comunidades cobram taxa educacional e outras não cobram, como a Comunidade de Madrid faz uns 2 anos não cobra, tá? Eu, sendo família numerosa que tenho 3 filhos, eu tive uma redução na época de 50% na cota
de educação. Ó, esse eu fiz uma pesquisa. Em toda a Espanha existem 14.700 creches públicas. Ela não é obrigatória. E existem algumas ajudas, tá, gente? As ajudas são, que eu acho que eu não fiz, que eu me esqueci, mas eu digo pra vocês. Aqui. Você pode pedir beca, que seria bolsa, para estudar. Você pode, nas empresas, você pode ter cheque guarderia, que significa isso. Não tem vaga na pública, tu prefere uma creche particular, esse cheque guarderia é dado pela empresa e é descontado do teu bruto e não do teu líquido. Ou ao contrário. Bom, sei que tu tem uma redução de imposto de renda por usar as creches, o cheque guarderia, tá? E a mãe que tem, que está trabalhando, ficou grávida, passou os 4 meses de licença maternidade, ela tem uma ajuda até os 3 anos de idade da criança de 100 euros mensuais, o que dá mais ou menos 1.200 euros por mês. Por ano, tá? Alguma pergunta? Agora eu vou para as perguntas de vocês. Acho que eu acabei. Tá. Então, na minha opinião, e eu vi que existe algumas concertadas, tá, gente? Aqui o concertado são tanto colégio quanto privado. Não é comum em creche, tá? É bem menos do que colégio. Uma creche concertada, uma escola concertada é uma escola privada com subvenção do governo e o qual os pais pagam uma cota bem inferior do que fosse pagar uma particular, tá? Porque não existe vagas em alguns lugares, bairros, para quantidade de crianças, tá? Isso acontece muito em cidades grandes. Tá, então, público ou particular, eu pessoalmente tive uma melhor experiência na creche pública. Gostei muito mais dos professores, gostei muito mais do sistema educativo, gostei muito mais da alimentação, gostei muito mais dos projetos, né, de educação e gostei muito mais dos professores. Achei eles muito mais qualificados, muito mais mais carinhosos, mais queridos. Uma outra diferença que aqui tem, gente, que em média, numa sala de aula, bebês, a gente tem uma certa dificuldade maior, né? Menos vagas nos berçários das creches. Eu não tive essa. Não precisei colocar meus filhos no berçário, né? E são 8 bebês para uma professora e uma ajudante, tá? Isso, quando eu falava para meus amigos, mas o Brasil é 10.000 pessoas cuidando dos nossos filhos e tudo mais. E igual para crianças de 1 a 2 anos, né? Que elas estão de 1 a 3 anos, que é quando elas vão para pré-escola. Também era uma professora para 20 a 25 crianças, dependendo da creche, e uma auxiliar para 2 turmas. Então, para fazer cocô, para fazer pipi, para tudo isso. E aqui eles desfraudam super cedo. Antes dos 3 anos, teoricamente, teu filho tem que estar fraldado para acudir ao colégio. Então eles são assim, gente, meus filhos com 2 anos já colocavam o sapato, já colocavam os casacos, já eram super independentes, eles ajudam muito na autonomia das crianças, isso eu gostei muito, né, pra mim que sou filho de 3. Eu achei maravilhoso, tem gente que acha, coitadinhos, mas ao final é o sistema de educação aqui, que até agora eu acho que meus filhos não ficaram com nenhum trauma. Carol, tira uma dúvida. Eu sou neto de espanhol. Eu só tenho direito a morar 1 ano com o passaporte do meu pai. Me escreve, não é o tema da live. Vamos ver se entrou alguma pergunta aqui. Como está a pandemia na Espanha? Tá mais ou menos controlada.
Vamos lá, vamos puxar. Ó. Tem gratuitas e sim, de qualidade, porque no Brasil, infelizmente, só as particulares. Como eu disse, aqui 100% gratuita não tem, tá? Tem que pagar a alimentação e algumas comunidades têm que pagar a cota, mas isso a cota é referente ao seu orçamento, sua renda familiar. E aqui as creches públicas são de excelente qualidade, são um serviço público no qual a Espanha nós pagamos muitos impostos e vemos revertidos em educação, segurança e essas coisas que todo mundo deveria ter. Ó, mesma pergunta. A creche de rede pública é boa? É muito boa. Na comunidade de Madrid, sei de outras pessoas também que tiveram acesso a creche em outras comunidades, né, com outros estados e também são muito boas. Como a gente falou, como eu falei, né, a gente vê os nossos dinheiros dos impostos investidos em educação, em segurança, em transporte e tudo mais aqui na Espanha. Com quantos anos pode entrar as crianças? A partir dos 3 meses entra no berçário, tá? Até os 3 anos pode ficar, depois eles vão para pré-escolinha. Ó, acho sensacional a independência das crianças. Olha que legal, a Glau disse, meu filho estuda numa guarderia privada e tem bolsa de 100%. Maravilha, que bom que muitas pessoas conseguem. Então, ficou alguma dúvida, gente? Então, creche seria até os 5 anos, a partir de 6 é a escola? Não. Lore, a creche do 0 aos 3 anos, dos 3 anos aos 6 anos é a pré-escola e a partir dos 6 anos tem que estar alfabetizado para começar a primária que eles falam aqui, primeira série, né? Então, de 0 a 3 anos creche, guarderia, dos 3 aos 6 anos pré-escola, que é a educação infantil, que eles já entram com 6 anos sabendo ler e escrever. Não fluentemente, mas né, bastante. Tá? Lembrando que as creches públicas, elas têm uma cota, né, de alimentação e uma cota, dependendo da comunidade, de educação, tá? E a cota de educação corresponde à sua renda. Quanto menos tu ganha, menos tu paga. Inclusive, quanto menos tu ganha, mais pontos tu recebe para acudir à saúde, à creche pública. Tá? São de ótima qualidade, os professores são extremamente capacitados, com muitos títulos para poder exercer essa profissão, então não é uma tiazinha que cuida do teu filho, e sim uma professora qualificada. Gente, eu acho que criança quase não. A adaptação, isso é uma coisa que também falaram aqui, né? Boa pergunta. ERP, não sei, não entendo o nome de vocês. As creches de Andaluzia, você acha que a adaptação é melhor? O que passa aqui é que a adaptação é muito curta, dependendo da creche, tu quase não tem adaptação. Primeira semana é uma choradeira horrorosa. Ai, gente, tadinhos. E no infantil também, 3 aninhos ali, que eles saem da creche, vão pro coleginho. Eles choram bastante, eles não deixam muito essa adaptação, máximo um dia, 2, fica meio turno e já começam com tudo. A primeira semana é bem dolorida para os pais e para as crianças, né? Não é obrigatória, a creche não é obrigatória na Espanha, tá? De 0 a 3 anos você não é obrigatória, inclusive de 3 a 6 anos também não é obrigatório. A partir dos 6 anos é obrigatório.
Somente se tu não optar de ficar com o teu filho até os 6 anos, ele tem que entrar no colégio sabendo ler e escrever, pelo menos saber estar alfabetizado, né? Pra entrar no sistema deles aqui. Boa pergunta. E crianças que não falam espanhol, elas podem ir na escola? Podem e devem. É uma lei, é obrigatório o ensino na Espanha, com multas para quem pais que não levam. As crianças que não falam espanhol, elas têm uma adaptação, né? Aqui, por exemplo, na Comunidade de Madrid tem uma aula enlace. Lembrando que a Espanha é um país que recebe muita imigração de vários países, de Alemanha, de Itália, da Árabe, chineses e tudo mais. Então eles estão acostumados, o sistema está acostumado a receber estrangeiros e adaptar o espanhol com as crianças, tá? Eles têm reforços, eles têm professoras de apoio, mas a criança, gente, aprende muito, muito, muito rápido. Dando-se em conta que eles estão das 9 da manhã às 4 da tarde escutando espanhol, 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 eles aprendem muito rápido. Tá certo? Alguma outra pergunta? Ah, com certeza que até na creche é legal para aprender o idioma também. E até gente, até a educação infantil até os 6 anos ali é super rápido para eles. E a partir dos 6 anos também, as crianças super, né? E nós, brasileiros, bem ou mal, para nós é um pouco mais fácil do que para um chinês aprender espanhol, né? Ou um alemão. Afinal, a nossa raiz é a latim. Tem muitas palavras similares, tem sonidos diferentes, mas tem palavras similares que se parecem mesmo. Cabe os pais ensinarem, o YouTube ensinar, as musiquinhas ensinar. A criança aprende muito rápido, eu também queria voltar a ter meu cérebro infantil. Gente, dia 2 de maio vai ter uma super live aqui com um conteúdo super bacana. Vou começar a separar umas perguntas que vocês fazem. Vai ter sorteios, vai ter prêmios para os meus seguidores, porque eu cumpro 16 anos aqui na Espanha, então eu vou contar com todos vocês. A creche é ótima. A Ana falou, a creche é ótima a partir de 1 ano, se a mãe puder, claro. É melhor pela imunidade da criança, né? Mas às vezes nem todas as mães conseguem. É mais barato pagar uma creche do que um assistente em casa, né? Imagina. De 8 a 8, que as pessoas trabalham em grandes cidades. Ah, obrigada, querida. Grandes cidades é o ritmo normal, né? Eu cada vez vejo mais pais buscando os filhos, mas vejo muito que eles optam muito a ajuda dos avós aqui na Espanha, muito, 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 muito. E muita gente nas grandes cidades tem assistente também, né? Madrid é uma cidade que tem muitas pessoas que trabalham em casa, assim, para ajudar nesses temas. Eu consegui, né? Eu, graças a Deus, tive ajuda no início ali e eu consegui ficar com meus filhos até 20 meses em casa. Depois já não tinha mais qualificação para entretener eles aqui né? Tem uma hora que a maturidade da criança pede outras crianças, pede para um professor tá te ensinando a fazer as coisas, pegar um lapisinho, fazer as coisas que aqui em casa, né, eu fazia conforme eu tinha capacidade e tudo mais. E teve uma época, quando o Fernando tinha 2 anos e as meninas tinham 3 anos, que no verão eu contratei como se chama aqui? Educadora infantil. Porque eu via que meus filhos necessitavam muito mais que uma pessoa que estivesse cuidando deles. E sim, uma pessoa, além de mim cuidar, eu cuidava, né? Eu tinha uma pessoa que estimulasse eles com coisas criativas. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. A Patrícia tinha 23 anos, ela cuidou dos meus filhos de uma forma, estimulou eles, brincava, fazia atividades, fazia um monte de coisa, assim. E foi meu melhor 23 anos, né, gente? Pra te ver como a vocação é importante pra gente em cuidar de criança, né? Tem que ter vocação. Porque tu pode ter uma pessoa que te ajuda em casa, que te ajude
olhar teus filhos, né? Como eu sempre vejo os meninos falar, tem que dar uma olhadinha nas crianças, mas ao final, né, não é só isso, cuidar de criança é uma grande vocação. Eu tive muita sorte que os professores dos meus filhos todos foram muito bem qualificados e até hoje estou tendo bastante sorte, assim, de ver que realmente os professores que estão aqui na Espanha, eles gostam do que fazem, a grande maioria, sempre tem sua exceção, e realmente eles são bem qualificados, dão importância à educação. Quando a gente teve toda a pandemia que parou, que eles estavam online, tu viu o esforço que eles fizeram, quanto eles se importavam com a criança do outro lado, porque para os nossos filhos também, né? Vocês aí no Brasil, muitos, a minha irmã não voltou com as aulas, a grande maioria não voltou com as aulas, e tu vê, né? Tu consegue perceber, né? O professor que tá ali por amor mesmo e vocação. E o professor aqui é bem valorizado. Recebe um bom salário, tem 100 dias de férias. Queria ter nascido professor na Espanha. E do sistema público de colégio não tive a oportunidade. Meus filhos sempre foram para um concertado aqui. Mas eu sei, tenho várias amigas que têm colégio público e todos estão bem satisfeitos realmente com o sistema educativo, com a segurança, com a limpeza, com a alimentação, com os professores, com tudo mais. O povo brasileiro, o povo espanhol requer muito, assim, gente, exige muito que seus impostos sejam invertidos no básico, que é educação, saúde, limpeza da cidade, transporte público eficiente. Eles exigem bastante do governo, fazem protestas bastante, né? Então, é um povo que lutou e luta pelos seus direitos até hoje. Quando fomos, Aline, meu filho estará com 12 anos. Como será o procedimento? E sem saber o idioma. Bom, se tu já tem esse planejamento de vir, né, Alina, tu já começa a estimular o ouvido dele a falar, ó, meu filho, a gente vai pra Espanha um dia, vamos começar a estudar espanhol. E começar já botar filmes em espanhol, música em espanhol, YouTube em espanhol, contratar uma professora para falar de vez em quando com ele, para ele ir já pelo menos acostumando o ouvido com o idioma. 12 anos já é pré-adolescente, né? Os pré-adolescentes têm uma pequena maior dificuldade, que é além do idioma, que é o apego já aos amiguinhos no Brasil. Então também esse é um outro tema que vocês devem conversar bastante e incentivar ele a ficar tranquilo e tudo mais, tá? E se eu tivesse planos para ir pro Brasil, ou, bom, o Brasil eu não digo, mas por exemplo, para Inglaterra, ou outro país que não fosse português e espanhol, eu já estaria incentivando meus filhos com muito mais inglês, com muito mais, e preparando eles para essa nova jornada, assim. E, como eu disse, a Espanha é um país que está acostumado a receber estrangeiros do mundo inteiro, da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, da China, Sudamérica é toda, né, os Estados Unidos, um monte de gente, então eles estão acostumados a adaptar as crianças às escolas, através de programas internos deles, de programas centrais, de estimular. Não fique preocupado com isso, mas vai o máximo que tu puder estimulando teu filho a escutar o idioma espanhol, para ele vai ser mais fácil, vai doer menos, né? Porque é muito difícil, assim, que a criança, nossa última habilidade é a fala no idioma, né? Então, imagina uma criança querendo se expressar e não conseguir se expressar no idioma. Então, isso gera uma frustração muito grande. Agora, se a pessoa já tem o ouvido preparado, já sabe mais ou menos como é um pouco o espanhol, aqui em 2 meses a criança já é bilíngue, sabe? Agora, chegar do zero, enfiar numa aula, sem nunca nem escutar as musiquinhas, o YouTube, ou ter um pouquinho de aula particular, ou até... O YouTube tem um monte de aula, gente, é só querer se colocar aplicativos, séries,
de TV, música, tem um montão de música para jovens aí que a galera curte, né? Então seria muito mais interessante estimular a criança já a escutar todos esses sonidos. Pra quando ela chegar, começar a escutar e daqui a pouco já soltar o espanhol pra fora. Ele já ouve podcast, então ajuda muito, muito, muito mesmo. Parabéns, isso aí, Alina. Estimula ele a escutar podcast, estimula, que amor, gente, amor. Criança escutando podcast, que amor. Ver vídeos no YouTube, ver as séries, que tem um monte de série espanhola bem legal. E pra ele aí, quando tiver, botar subtítulo em espanhol pra ele estar escutando e lendo também. Isso vai te ajudar ele bastante. Que bom. Eu não conhecia, Clau, desculpa, não conhecia Antequera, é a província de Málaga. Adoro Málaga, mas não conhecia Antequera. Espanha tem seu tamanho também, hein, gente? Tá bom, meus lindos? Vou lá buscar a criançada e seguir minha jornada aí de mãe agora. Tá bom? Um prazer estar com vocês. Espero vocês aí nas redes sociais e a gente vai se falando. Espero ter ajudado vocês com as informações aqui. Vai ficar salvo no GTV para vocês consultarem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me fazer perguntas embaixo desse vídeo, tá bom? Um super beijo. Obrigada pela participação, pela presença de vocês e a gente vai se falando. Bom dia, boa tarde aqui na Espanha.